Que beleza! Mais um dia você aqui sempre correndo atrás de muito conhecimento e diversão. Aqui no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, nós estamos Mecânica 10, continuação, regra do paralelogramo. Na aula passada, nós calculamos a diagonal maior do paralelogramo, dando raiz quadrada de 39. Agora, vamos calcular a medida da diagonal menor, que está associada ao valor numérico do vetor, que é intensidade ou módulo. Então, vamos lembrar. Na aula passada, calculei este comprimento, que seria a diagonal maior do paralelogramo. Então, o paralelogramo ele possui a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Vamos lembrar, então, que se eu fizer esta soma vetorial, que é, no caso, A menos B, que nós vamos chamar como subtração de vetores, mas parando para pensar, estamos sempre em soma, somando um número positivo com um número negativo, por exemplo, nós temos os somatórios na matemática, né? Então, a conta de menos, ou a subtração, é uma consequência destes somatórios. Vamos aprendendo esses termos com calma. O que eu quero dizer é o seguinte, que quem é o vetor A menos B? Então, o vetor A menos B. Agora, nós temos que calcular o módulo de A menos B. Chamaremos de C. Tá? Para não confundir. Não vou colocar C', porque pode confundir com depois, quando eu for elevar ao quadrado, pode pensar que é 12, né? Vamos colocar um C. C com risco assim, vai, para diferenciar da aula passada, tá? O vetor A menos B é este vetor aqui, ó. Então, lembra? Esta é a casa, esta é a padaria. Vamos sair daqui e chegar aqui. É este o vetor A menos B, que chamaremos de C. Então, vamos pegar este triângulo aqui, vamos selecionar este triângulo aqui, desse lado, para aplicarmos a lei dos cossenos novamente. Então, nós temos isso aqui, vou fazer a mão mesmo. Ó, agora é a medida A. Aqui é a medida B, que é o lado de um triângulo. Mais uma vez, repito, o desenho pode parecer um triângulo retângulo, mas não podemos afirmar nada, visto que esse ângulo aqui nós não temos. Se aqui fosse um ângulo de 30 graus, tudo bem, poderíamos adotar aqui 90, por quê? A soma dos ângulos internos resulta 180 graus. Mas como nós não temos esta medida, isso visualmente parece um triângulo retângulo, mas não podemos afirmar. Porque o que vale é o que está escrito. Se não está escrito, não posso afirmar nada. Então, esse A menos B, que é este lado aqui, nós chamamos de C desta forma aqui. Repito, só para não confundir com o modelo anterior. Tá? Este não é o ângulo de 60 graus? Então, lei dos cossenos novamente. Como é que vamos aplicar a lei dos cossenos? Ficará C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, comparando com o modelo anterior, que era a adição de vetores, lembra que nós calculamos o A mais B? O A mais B aqui era mais, agora A menos B aqui é menos, então fica fácil de memorizar, não é? Então, 2 vezes AB cosseno de alfa. Substituindo, vamos ter C ao quadrado, vamos fazer o risquinho lá para você na hora de assistir o vídeo novamente não confundir. A é 5 ao quadrado, já vamos colocar o 25, você já viu na aula anterior.
O b ao quadrado vai ficar 4, que é 2 vezes 2, 4, 2 ao quadrado, menos 2 vezes o a vezes o c, vezes o b, desculpa, o a vezes o b, vezes cosseno de 60 graus. Né? Lembremos o seguinte, então, c ao quadrado igual. Aqui nós temos 5 vezes 4, 20, lembra? O cosseno de 60 vale meio. Mais uma vez, veremos com detalhes isso, o porquê que ele vale meio na aula de trigonometria. Metade de 20, né? 5 vezes 4, 20. Metade de 20 é 10. Então nós temos 29 desta soma menos 10. Então nós temos aqui o resultado 19. Mais uma vez, o 19 é um número primo. Vamos depois, eu vou só lembrar, já que você pode estar aflito para saber o que é um número primo. O número primo, ele tem 4 divisores. Mais ou menos ele mesmo, ele é divisível por mais ou menos 19 ou divisível por mais ou menos 1. Somente. Ele só tem esses divisores. Mais ou menos ele é divisível por mais ou menos ele mesmo ou divisível e divisível por mais ou menos 1. Caiu uma vez na FUVEST uma pergunta. Quantos divisores possui um número primo? Tínhamos a alternativa B, que era 2, e a alternativa D, que eram 4 divisores. A resposta certa, 4 divisores. Por quê? Não podemos esquecer do sinal positivo e negativo. Que um número, se o 19 ele é divisível por 19, ele também será divisível por menos 19. Tudo bem? Então, essa é a característica. Os outros números que não são primos, eles têm mais do que 4 divisores, tá? O C, então, nós responderemos como raiz quadrada de 19. A resposta, metros por segundo. Professor, mas o examinador, ele pediu para mim, cheguei nessa resposta, mas na alternativa tá, ele quer o valor aproximado. E agora? Então faremos aquele mesmo procedimento da aula anterior. Turma, repito então, o número 19 ele é divisível somente por ele mesmo, mais ou menos ele mesmo e mais ou menos 1. Então ele é um número primo. No momento da fatoração não tem como, você não vai conseguir fatorar esse número. Então, o que eu faço? Aí o examinador, repito, ele perguntou, mas qual é o valor? Então assim sendo, o valor aproximado é... Tá? Aí eu faço o seguinte, bom, raiz quadrada de 19, raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, essa que você conhece bem, você sabe que é 4, porque 4 vezes 4 é 16, então o próximo só pode ser 5. Não precisa ficar pensando muito. Então eu colocaria aqui, raiz de 19 está entre 4 e 5. Fazendo uma interpolação, temos o 4,5, que seria o ponto médio entre 4 e 5. Na dúvida, você soma 5 mais 4, 9, dividido por 2, 4,5. Aí eu pergunto para você, qual é, pensando aqui no 16 e no 25, qual que é o ponto médio entre 16 e 25? Vamos somar? Então nós temos 25 mais 16. Quanto dá? 6 e 5, 11. Vão 1, 2, 3, 4. 41. 41 dividido por 2 dá 20,5. 20,5. Pensa assim, ó. Se você tiver dificuldade com isso daqui, pense que uma pizza custa R$41. Você vai comer com o seu colega. Dividindo por 2, cada um vai dar R$20,50 para comprar a pizza. Quando você tem algum tipo de dificuldade com números, pense na moeda corrente que a gente utiliza, que é o real, porque o seu cérebro está acostumado muito com o real. Tá? Isso é uma observação importante, porque facilita o cálculo mental.
experimente pensar numericamente em reais. R$25 mais R$16, mesmo que não tenha nada a ver com o problema. Você vai ver que seu cérebro, porque o nosso objetivo é chegar no número aqui, né? Então, o ponto médio entre 16 e 25 daria 20,5. Aí eu pergunto, o 19, ele está mais próximo do 16 ou para o lado do 16 ou para o lado do 25? Então, você sabe muito bem que nas alternativas você vai assinalar o valor aproximado 4,5, sabendo que você vai encontrar na alternativa um número um pouquinho menor que 4,5. Por exemplo, 4,4, 4,3. Não é obrigado a saber isso de cor. Eu já sei e repito, como falamos no exercício, no item, na aula anterior sobre raiz de 39, que era o valor aproximado, lembra da interpolação que dava 6,5? Então, o examinador não vai colocar dúvidas, porque o importante é avaliar o aluno que sabe, que estudou. Não vai deixar o aluno que estudou em dúvida, tá? O foco que o examinador ele toma muito cuidado é não deixar o aluno que domina a matéria, que estudou bastante, em dúvida.